é o Evangelho segundo Jesus. Jesus que é o Cristo, o Cordeiro eterno de Deus, que se deu em amor voluntariamente, que se esvaziou para criar tudo que existe. Lucas, capítulo 24. E eu quero ler com você do verso 13 em diante. 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus, aquele dia era domingo à tarde. Jesus tinha morrido na sexta. O sábado fora do pior vácuo de angústia, de desesperança, de culpa, de tragédia. E agora, no domingo cedo, passado o sábado dos judeus, algumas mulheres discípulas de Jesus e tinham ido ao túmulo dele para então fazerem todas as lavagens finais, as coberturas definitivas do corpo dele, conforme a melhor tradição judaica, para que ele então ficasse naquela sepultura que lhe havia sido dada por José de Arimateia. Só que elas voltaram aturdidas, contando aos discípulos que tinham tido uma visão de anjos, que o corpo de Jesus não estava lá, exceto o lenço que fora posto sobre o rosto dele, dobrado, colocado num lugar à parte, que a pedra fora removida, pedra de 1,5 toneladas, e que os guardas romanos estavam estatelados de pavor e que elas próprias tinham tido uma visão de anjos que diziam que Jesus estava vivo. Não se tinha trazido, provavelmente, incorporado à sequência daquela manhã de domingo, o encontro de Maria Madalena com Jesus, que foi uma coisa tete a tete e presencialmente esmagador para Maria. O fato é que nesse dia, 2 dos discípulos de Jesus estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que fica entre Jerusalém e Tel Aviv hoje em dia, entre Jerusalém e o Mar Mediterrâneo. E iam conversando a respeito do que tinha acontecido na sexta e também na história que tinha surgido, que havia começado nesse domingo de manhã, com o vozerio das mulheres aturdidas, grávidas de ressurreição, contando a história do anjo e das visões, de avistamentos de seres estranhos, angelicais, mensageiros de outra dimensão, dizendo: ele vive. Vocês estão chorando sobre o nada. Isso já não existe mais, ele ressuscitou. Ele vive. Aconteceu que enquanto eles conversavam e até discutiam um com o outro a respeito dessas ocorrências, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Enquanto eles discutiam um com o outro, discussão, angústia, preocupação, ansiedade, nos impedem de ver a presença de Deus na vida da gente. Enquanto eles discutiam e conversavam, Jesus se aproximou, chegou e estava ao lado deles e eles não viam. Não viam. Dependendo do que ocupe a nossa mente, a nossa percepção da
presença que importa, que é a realidade de Deus na nossa vida, fica completamente impedida. Tanto foi na vida deles, quanto é na minha, quanto com certeza é na sua. Mas os olhos deles, como eu dizia, estavam como que impedidos de o reconhecer, porque essa é a natureza do impedimento. Você enche a mente de morte, de negatividade, de frustração, de decepção, de culpa, de angústia, de ansiedade, e os seus olhos ficam impedidos de reconhecer Jesus que vai com você. Então Jesus tem que intervir. É quando a gente recebe essas intervenções de Jesus, como essa que você está recebendo hoje, aqui. Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? Preocupa, pré-ocupa, que vos ocupa de antemão. O que é isso que pré-habita vocês? Sempre é um pré-conceito de alguma coisa, um conceito prévio. É uma determinação de erigir o pensamento a partir de um certo fundamento. Se esse fundamento, esse pré-conceito é negativo, cria uma preocupação, vai produzir essa preocupação medo, ansiedade, angústia, expectativa, sofreguidão, frustração, depressão, pânico. Essa é uma sequência psicológica óbvia de como essas coisas progridem na existência humana. Por isso Jesus lhes pergunta: que é isso? Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando é a palavra, é de quem trata um doente, trata um peixe, ides tratando. À medida que caminhais, vocês vêm fazendo tratativas e vêm tratando de morte. Vocês vêm tratando da desesperança, da angústia e da frustração de vocês à medida em que caminham. Passo a passo é uma frustração a mais, é um engano a mais, é uma preocupação a mais. É assim que vocês estão caminhando. E eles então, ao ouvirem essa questão de Jesus, que já trazia uma resposta pronta, era mais do que uma questão, era uma questão retórica que demandava uma explicação. E eles pararam entristecidos. Entristecidos com o quê? De um transeunte, de alguém que atravessa o seu caminho numa estrada de 17 quilômetros até aquela pequena aldeia chamada Emaús, de Jerusalém para lá, no fim da tarde, não estar informado de alguma coisa que tinha acontecido em Jerusalém, numa época onde a comunicação era lenta. Não necessariamente a pessoa precisava saber que Jesus tinha morrido um dia e meio antes, 2 dias antes. Não. Na sexta-feira, sendo este o domingo, mas assim mesmo eles pararam entristecidos. Porque quando você está nesse estado mental, parece que toda a ignorância a respeito daquilo que está tomando conta de você é uma ofensa. Para chateado. O cara para, os dois param chateados. Que isso? Que vos preocupa à medida em que caminhais? O que está ocupando o pensamento de vocês desse jeito? Aí eles pararam chateados.
Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: escuta, tu és o único, cara, que porventura, tendo estado em Jerusalém, que porventura, ele, portanto, nem sabia mesmo, que nem todo mundo estava vindo de Jerusalém. És tu o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Bom, é a defesa dele. Aquilo tinha sido tão absolutamente universal no seu significado para eles, não como vitória ainda, mas como morte, perda e desilusão eternos, que ficava inadmissível que ninguém soubesse o que estava doendo tanto. Por isso eles fazem essa pergunta e Cleopas expressa essa questão. És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras o que aconteceu de sexta para cá? Ele, Jesus, no entanto, lhes perguntou: Quais são? O que é que me explicam? Como é que vocês estão vendo a história? Como vocês interpretam o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém, incluindo a morte, que hoje traz esse espírito de falência, de desilusão para vocês? Quais? Então eles explicaram e disseram que aconteceu a Jesus, sexta-feira. Jesus o Nazareno, que era o profeta, poderoso em palavras, em obras, em feitos, em sinais, em prodígios, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes do templo, da religião e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram como um malfeitor entre malfeitores. Ora, disseram eles, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Eles esperavam que fosse ele segundo o que eles tinham preparado, segundo o modelo doutrinário, segundo o padrão e a maquete escatológica que eles tinham desenhado, segundo a expectativa doutrinária que eles tinham aprendido, segundo a escatologia judaica que eles tinham absorvido. Eles esperavam que fosse Jesus quem viesse a redimir Israel. Mas no enredo da escatologia prevalente dos judeus, Jesus iria se livrar na última hora, iria chamar legiões de anjos, cavalos de fogo com os seus cavaleiros cercariam Jerusalém, a glória de Deus se manifestaria nos céus e Jesus seria glorificado como Rei eterno. E esse seria um sinal tão esmagador e poderoso que Roma iria se curvar e o mundo inteiro iria se curvar, porque a leitura do Velho Testamento sem Isaías 53 nos conduz quase sempre para esse momento de glória. Glória do Messias, glória do Filho do Homem. Então, para eles, o próximo passo seria Jesus tirar o domo da ignorância da mente deles pela manifestação de quem ele era, chamando poderes celestiais, interventores divinos, que viessem dar testemunho de quem ele era, provar-lhe a autoridade sobrenatural. Era isso que eles esperavam. Vejam como é perigoso você ter uma escatologia pré-determinada. Assim como a preocupação, a ansiedade, a frustração nos impedem de ver Jesus conosco,
também uma escatologia pré-determinada, entre tantas outras coisas pré-determinadas, e em todas as outras coisas pré-determinadas, todas elas impedem a gente de ver Deus, porque Deus é livre, Ele não é pré-determinável. Um Deus pré-determinável não é Deus ainda. As profecias do Velho Testamento se cumpriram sempre, sem que ninguém percebesse antes. Elas eram pré-ditas antes, às vezes muito tempo antes, e quando se cumpriam ninguém via. E quase sempre todos se insurgiam contra o cumprimento do que estava pré-dito. É sempre igual. Portanto, nós esperávamos, nossa escatologia estava bem definida. E Ele era para nós, a quem havia de redimir a Israel, segundo a nossa compreensão. Mas depois de tudo isto, daquela morte horrível, do silêncio eterno daqueles sábados sem fim, esse já é o terceiro dia desde que Ele morreu. E a gente está terminando esse dia com essa horrível e indescritível melancolia. Mas é verdade também que alguns, especialmente mulheres, algumas das mulheres que conosco andavam, servindo, nos surpreenderam. Hoje cedo, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, elas voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que Ele vive. Mas são mulheres que foram ao túmulo e voltaram. Não mudou nada. Nós estamos narrando isso, essa sequência histórica. Então, a visão de mulheres, mas a visão do que aconteceu na sexta-feira, da desgraça toda daquilo, começou com a traição de Judas, nosso companheiro, a negação de Pedro, a dispersão de todos, a humilhação dele, a morte dele entre malfeitores. Acaba que quem ofereceu os últimos cuidados a ele já morto foram fariseus piedosos, Nicodemos e José de Arimateia. Então foi um tiro que saiu pela culatra, deu tudo errado. A única coisa diferente, a palavra dessas mulheres que foram hoje ao sepulcro e disseram que anjos afirmaram que Ele vive. De fato, eles continuam narrando. Alguns dos nossos, a saber do João narra no Evangelho dele, no capítulo 21, alguns dos nossos foram ao sepulcro. Maria Madalena também foi. Está em João 21, João capítulo 20. Alguns dos nossos, Tiago, Pedro, João, provavelmente Maria Madalena, foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que tinham dito as primeiras mulheres que chegaram. Mas ele mesmo não viram, o que deixa claro, portanto, que essa narrativa é exclusiva sobre Maria Madalena não. Se falou, entrou pacotes que tiveram uma visão. Provavelmente não tivesse ainda nem sido ouvida. É o primeiro encontro facial. Depois que eles disseram tudo isso naquele mesmo caminho, Jesus lhes disse: vocês são muito tolos, são nécios, são insensatos, são embotados. A palavra grega para nécios é embotamento da mente, da percepção. Vocês têm a percepção embotada, bloqueada, entupida. E além disso, como vocês são atrasados nos sentimentos, vocês não atualizam a fé, vocês ficam presos nas angústias do passado. Por isso são tardos de oração, tardos de emoção. Por isso vocês têm os sentimentos azados. O sentimento de vocês está preso nas ocorrências sexta-feira e ficam fixados que todas as do domingo foram apenas ouvidas como narrativas de miragem e de fagoria. Ação para crer.
tudo o que os profetas disseram. Tudo. E aí ele faz sexo nele. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, Isaías 53, para que então depois... Por que vocês quiseram pular toda a história do padecimento? Porque a alma de vocês não consegue suportar a realidade da história. Isso bloqueia o entendimento para vocês entenderem a própria Escritura e o espírito dela, o que os profetas disseram. A mesma angústia ansiosa, os mesmos medos que vão bloqueando todas as coisas anteriormente, impedem o nosso discernimento do que está dito e escrito, de certa maneira, de modo até óbvio. E ele, Jesus, começando pelo Gênesis, discorreu por todos os profetas, nos Salmos, e expunha-lhes a esses dois o que a seu respeito constava em cada livro da Escritura dos judeus. Como ele era o centro e como não havia Escritura que não passasse por ele. Desde o Gênesis e atravessando pelos profetas maiores e menores, e por todos aqueles que foram e eram considerados como profetas que tinham falado da parte do Senhor, e como Jesus e o Cristo desse padecimento e que voltaria na sua glória, era esse que se manifestava em Jesus. Expunha-lhes, abria o olhar hermenêutico deles, tirava o impedimento hermenêutico para que eles entendessem as Escrituras. Porque dependendo do pressuposto pelo qual você lê a Escritura, você não tem como entender outra coisa, a menos que Jesus se manifeste e se mostre a você ali. Porque as preconcepções criadas pelas nossas estruturas e doutrinações, a partir das Escrituras, se transformam em viseiras que nos impedem de ver o movimento livre de Deus na história. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de seguir adiante na direção do Mediterrâneo, de Jope, por exemplo. Mas eles, os dois, o constrangeram. A palavra grega é a mesma que designa um estado febril, como se a gente tivesse o poder de fazer alguém ficar doente. Mas eles o febriaram, o enfebriaram, eles o constrangeram no sentido de como alguém que bota a mão no peito de um doente que quer se levantar para fazer alguma coisa e diz: você não. Você está com 40 graus de febre, você vai ficar aqui. Eles o constrangeram. Foi um apelo febril. Delirantemente febril, eles o constrangeram dizendo: não. Fica conosco, fica aqui. Fica, não vai não. A gente não sabe o que é, mas você vai ficar com a gente hoje. Já é muito tarde. Fica aqui. Está escuro, fica aqui. O dia já praticamente terminou, está escurecendo. Os próximos passos que você der nessa estrada já trarão a escuridão da noite. O constrangeram, fica aqui. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam eles à mesa, Jesus tomou o pão, como sempre fez, e o abençoou em nome do seu Pai. E tendo partido o pão, lhes deu. E quando partiu o pão e lhes deu, se abriram os olhos deles. Sim, então se lhes abriram os olhos e eles o reconheceram.
Esse estado febril denotava uma mudança súbita de percepção, de entendimento, mas que eles não estavam nem com coragem para admitir, não era possível que fosse verdade. Além do que, eles estavam começando a se perguntar, era uma questão epistemológica agora, começando a se perguntar a partir de que base eles poderiam admitir aquele conhecimento do absurdo. E Jesus tinha morrido com certeza, agora, ressuscitado com eles era também um outro absurdo. A mente humana está programada para rejeitar o absurdo. E eles entraram agora nesse conflito de tudo que eu tinha dito que se empilhara antes com esse choque do absurdo. E o nosso instinto de pressuposição racional diz que a gente deve guardar as melhores certezas acumuladas e validadas pela história e não trocá-las por fantasmagorias vindas de um eco de gente nervosa. O conflito se estabeleceu, só que agora eles foram atingidos por essa visitação e eles têm uma dificuldade enorme de fazer a sua admissão. Eles andam com ele, se internuram por ele, vão se cativando por ele, mas não conseguem enxergá-lo. Como psicologicamente muita gente no curso da vida vem fazendo essa mesma viagem. Na realidade, eles o constrangeram dizendo: fica conosco. Porque é tarde, o dia já declina, ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando eles à mesa, tomando Jesus o pão, o abençoou e lhes deu. Assim se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas na medida em que eles o reconheceram, ele desapareceu da presença deles. Porque eles iriam ter que viver o resto da vida não baseando a sua fé nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Eles iriam ter que passar a vida vivendo pela fé, e a fé é a certeza de coisas que se esperam e de fatos que se não veem. Eles o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então eles disseram um ao outro: escuta, quando ele começou a falar, porventura o nosso coração não começou a arder? O meu queimava, cara. Cleopas, o meu estava ardendo. Uma fornalha. Eu conhecia aquela voz, aquela palavra, aquele sentido, aquela lógica. Eu conhecia aquela evocação, eu sabia. Eu só não conseguia admitir. Meu coração gritava, mas alguma coisa em mim se negava a acolher. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha, quando tirava o véu das escrituras, mostrando a sua face, dizendo: olha eu aqui, olha eu aqui, olha eu aqui, como eu sou o centro de todas essas esperanças. Ah, era ele, era ele. E então, na mesma hora, decidiram voltar na escuridão da noite, 17 quilômetros até Jerusalém. O que era um chão longo para se andar na escuridão da noite com lanternas pequenas. Para que eles fizeram isso? É porque em Jerusalém estavam reunidos os 11 apóstolos e alguns outros homens e mulheres discípulos de Jesus com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro, a Simão. Então esses dois, Cleopas e o outro amigo, contaram a todos eles o que lhes acontecera no caminho e como ele fora reconhecido, afinal, no gesto da maior confiança e intimidade. Confiança e intimidade.
que era o partir do pão. Senhor Jesus, tem milhões de pessoas fazendo essa mesma viagem hoje pela terra. Gente para quem tu morreste e não ressuscitaste. Gente para quem, de acordo com suas teologias, escatologias e doutrinas, deu tudo errado. Tudo errado. Tudo não. Eu te peço que hoje tu levantes a esses todos pelo poder da realidade da tua ressurreição. E só tu podes vir no caminho de cada um. Só tu. Podes entrar no caminhar deles e lhes tirar os preconceitos, as preocupações, as ansiedades, as culpas, as vergonhas, os medos, os orgulhos feridos, as tristezas, as profundas decepções, os não cumprimentos bíblicos baseados nas nossas escatologias sistematizadas, que já geraram tanta morte de crença no coração das pessoas que nunca te conheceram de fato pela fé. E eu peço que tu realizes esse milagre hoje. É o que eu te imploro. Em teu nome, Jesus. Amém.